Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação personalizada. Essa obra do Victor Garcia Ross, da editora Quirion. Esta obra aqui, A educação de hoje não tem muito sentido proporcionar determinados conhecimentos concretos, normas ou padrões de atitude e reação para problemas e situações sociais dadas. Interessa mais capacitar o homem para conhecer as situações em que se encontra e saber como deve reagir adequadamente a elas. Mais que a aquisição de uma enciclopédia relativamente fixa de conhecimentos, interessa o desenvolvimento de hábitos de trabalho intelectual de critérios de seleção. Se o homem terá de se mover numa sociedade complexa e mutável, o problema está em torná-lo capaz de distinguir entre o importante e o trivial, o permanente e o transitório, o real e o aparente. Só assim o homem poderá passar seguro por um mundo propício à confusão. Só assim será capaz de encontrar o caminho pelo mar e a senda segura entre as ondas. A educação personalizada se apoia na consideração do ser humano como pessoa, não simplesmente como um organismo que reage aos estímulos do meio, mas principalmente como um ser perscrutador e ativo, que explora e transforma o mundo que o rodeia. Então, Victor Garcia Ross nasceu em 1911 e viveu até 1998. É um dos pedagogos mais relevantes do século XX. É expoente do movimento pedagógico baseado no conceito de educação personalizada. Em 1940, defendeu a tese de doutoramento, o conceito de luta na ascética espanhola e a educação da juventude, tornando-se o primeiro doutor em pedagogia da Academia Espanhola em 1944, obteve a cátedra de Pedagogia Experimental e Diferencial da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Complutense de Madrid. Fundou a Sociedade Espanhola de Pedagogia e sua revista, O Bordón. Foi presidente do Seminário Permanente de Educação Personalizada e membro, desde sua constituição em 1963, do Conselho de Administração de Fomento de Centros de Ensinamento, de Ensinança. Escreveu quase 50 livros, entre os quais se destaca o primoroso Tratado de Educação Personalizada. Ele escreveu entre 1988 e 1997, em 33 volumes, com o qual colaboraram dezenas de outros autores. Puta que pariu. Coisa pra caralho. A perspectiva personalística na obra de Garcia Ross se reconhece explicitamente na publicação de seu proverbial Educação Personalizada de 1970. Realmente, o conceito e a realização da educação personalizada constitui um ponto de inflexão no conjunto da obra de Garcia Ross. A ideia de educação personalizada foi amadurecendo nos anos 60, ainda que possamos encontrar ressonâncias muito anteriores. Entretanto, é por conta da publicação da primeira edição de Educação Personalizada que se impulsiona e propaga dentro e fora de nossas fronteiras a sistematização teórica da personalização educativa. Todas as obras posteriores à Educação Personalizada foram redigidas desde a plena assunção de sua concepção personalística da educação. Segundo Antônio Bernal Guerreiro, na sua análise do Tratado de Educação Personalizada, Gênese e Contribuições da Revista Espanhola de Pedagogia do ano 57, número 212, de janeiro a abril de 99. A obra Educação Personalizada de 1970 é a expressão de um movimento inovador centrado, como foi dito anteriormente, nas exigências da dignidade da pessoa humana como elemento integrador e fundamento de sua educação. A obra reflete uma concepção pedagógica que integra tanto a tradição filosófica ocidental sobre o conceito de pessoa como a melhor experiência científica do nosso tempo, produzindo respostas pedagógicas coerentes à potencialidade de cada ser humano. Esta obra será a fonte de inspiração da última grande contribuição pedagógica do professor Victor, que é o Tratado de Educação Personalizada. Segundo Rogério Medina Rubio, Recordação e Reconhecimento do Magistério de Victor Garcia Ross na Revista Espanhola de Pedagogia, no ano 57, número 212, de janeiro a abril de 99. Esse é um pouquinho mais dessa obra, né? Esse prefácio e a recordação e o reconhecimento do Magistério de Victor Garcia Ross, do Rogério Medina Rubio. Acabávamos de realizar com muito êxito o primeiro Congresso Brasileiro de Educação Personalizada quando eu recebi o simpático e emocionante convite para escrever o prefácio na tradução para o português do livro Educação Personalizada do Victor Garcia Ross. Victor Garcia Ross nasceu e morreu no século XX, viveu em primeira pessoa as grandes transformações culturais e tecnológicas do século passado. Pedagogo, filósofo, educador dotado de grande bom senso. Um homem cuja fé lhe aguçou o olhar e que soube ver o ser humano com grande profundidade e sensibilidade. É dele o primeiro doutoramento em pedagogia da Universidade Espanhola, foi professor da educação básica, professor universitário, ocupou cargos públicos,
Trabalhou intensamente na reforma educacional de seu país e foi fundador da Sociedade Espanhola de Pedagogia e de iniciativas como o Fomento de Centros de Ensinança. Ao falecer em 1998, deixava para todos nós um legado inestimável, um caminho aberto na prática pedagógica e o testemunho de uma pessoa apaixonada pela arte de educar. A partir dos anos 60, já na maturidade do seu pensamento, impulsionou o movimento pedagógico da educação personalizada, trazendo um ar novo para o cenário educativo. O próprio Garcia Rosa gostava de frisar que a educação personalizada não é um método, mas uma perspectiva, um modo de ver a educação. Na tarefa educativa é preciso chegar à pessoa do aluno, à sua idiosincrasia, à sua condição total de pessoa, física, psíquica, emocional, social e transcendente. Descobrimos então que o educando é o principal protagonista da tarefa educativa. A educação será tão plena quanto mais envolver e capacitar a liberdade pessoal do aluno. Por isso, todas as práticas educativas devem ser pensadas e propostas para dar suporte a esse desenvolvimento integral de cada aluno, de cada pessoa. E essa educação massificada que existe hoje é o que não nos dá essa possibilidade, né? Porque tenta-se ensinar todos da mesma maneira, sem tentar compreender as suas condições físicas, psíquicas, emocionais, sociais e transcendentes. Né? A educação personalizada, quando foi lançada por Garcia Rosa, apresentava-se como uma proposta transgressora ao transferir o foco da ação educativa do professor para o aluno. E não só ele que fez isso. O próprio construtivismo do Piaget faz isso, o sócio-construtivismo do Vygotsky, o Alan faz isso, o próprio Paulo Freire faz isso. E aí a direita fica falando que todos esses caras são ultrapassados, a falácia sócio-construtivista, o Paulo Freire não sabe de nada. Passados quase 60 anos, e apesar de ser uma ideia defendida por muitos, continua sendo uma proposta desafiadora. Nós, educadores, somos cotidianamente convidados, hoje o conceito da moda é da sala de aula invertida, né? Porque o centro do conhecimento é o aluno, não o professor. Nós, educadores, somos cotidianamente convidados a criar espaços de personalização que efetivamente promovam uma aprendizagem autônoma, colaborativa e prazerosa para os nossos alunos. A proposta da educação personalizada continua influenciando projetos educativos na Espanha, Portugal, Irlanda, Austrália e em quase todos os países da América Latina, para citar alguns exemplos. No Brasil, a proposta de educação personalizada, da forma como foi concebida por Vítor Garcia Rosa, vem influenciando a prática pedagógica de vários colégios há mais de 20 anos. O congresso, que citei no princípio, apresentou um momento de reflexão e troca de experiência entre os mais de 12 colégios que aceitaram o desafio maravilhoso dessa proposta. O presente livro é uma obra extensa que foi constantemente atualizada pelo próprio Garcia Rosa, juntamente com os grupos de pesquisa que sempre manteve ao seu redor. É uma grande alegria que finalmente tenha sido traduzido para português. Sua leitura seguramente irá proporcionar um impulso no entendimento desse modo de fazer educação. As bases teóricas e as reflexões expostas neste livro certamente nos abrirão um horizonte para questionar e encontrar formas sempre novas de promover o crescimento integral dos nossos alunos, que são, antes de tudo, pessoas, chamadas a exercitar de forma plena a sua liberdade e a sua criatividade. Uma vez, ao ser questionado sobre a tarefa docente, o professor Garcia Rosa respondeu que a educação, bem entendida, não é simplesmente adquirir conhecimentos ou habilidades, mas é, sobretudo, aprender a viver. Se você compartilha desse pensamento, vai desfrutar a leitura deste livro. Segundo Ana Cláudia Oliveira, diretora pedagógica da Solar Colégios, representante no Brasil de fomento de centros de ensinança, conforme pensado por Vítor Garcia Rosa. Recordação e reconhecimento do magistério de Vítor Garcia Rosa, segundo Rogério Medina Rubio. Com a íntima satisfação e orgulho de seu discípulo permanente, ainda que com um profundo pesar, escrevo desta vez em nossa já clássica revista espanhola de pedagogia, para glosar, mesmo que brevemente e com palavras sinceras e emocionadas, alguns dos traços, a meu ver, mais característicos do egrégio magistério de seu fundador, o recentemente falecido professor Vítor Garcia Rosa. Em mim, neste momento, todas as recordações de meus anos de estudante na década de 50 no Departamento de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Complutense, na qual Vítor era um jovem catedrático de Pedagogia Experimental e Diferencial. Um departamento universitário pequeno, íntimo e aconchegante, no qual a relação professor-aluno era, atrevo-me a dizer, completa, porque transcendia as salas e se prolongava para além das aulas, num diálogo natural, nos corredores da faculdade, nos seminários, no bonde, ou no ônibus, mas permanente e penetrante, fundamento de uma relação amistosa e continuada com o Vítor que, para minha sorte, prolongou-se desde então até o momento de sua morte. Alguém que viveu circunstâncias tão singulares como essa sente brotar com especial intensidade a recordação de
quem foram seus autênticos mestres, daqueles professores que souberam encarnar melhor os valores permanentes constitutivos da suprema categoria de mestre. Ajudar, despertar, encantar, orientar e estimular no aluno a curiosidade e o interesse pela ciência e pela busca apaixonada da verdade. Estou seguro de que nesses dias, como eu, um número elevado de discípulos, colaboradores, estudiosos da pedagogia e profissionais da educação reconheceram e admiraram na Espanha e fora dela, por ocasião de seu oferecimento, a fecundidade do magistério do professor Vítor Garcia Rosa. Mas qual pedagogo estudioso profissional da pedagogia espanhol e hispano-americano que se orgulhe de sê-lo não recorreu em sua formação em informação ao magistério oral ou escrito do professor Garcia Rosa? Esse é um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 498 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que garotos por conta de conteúdo outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, vídeos, e até a próxima.